Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida e nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto da Epístola. A Epístola que Paulo escreve em 2 Coríntios 4, 13 a 18, sob o tema Cremos, por isso falamos. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, falamos porque cremos, diz o apóstolo Paulo na epístola de hoje. Mas falamos o quê? Cremos no quê? Nós falamos muito sobre futebol, falamos muito sobre política, falamos sobre moda, sobre carros. São pautas que dominam a nossa fala, porque conhecemos esses assuntos, entendemos desses assuntos, e nos motivamos a falar daquilo que gostamos, daquilo que entendemos. Nós costumamos falar sobre muitas coisas com muita gente. Falamos do que sabemos, falamos do que gostamos, do que é importante para nós, daquilo que chama a nossa atenção, daquilo que desperta o nosso interesse, a nossa curiosidade. Alguns falam pouco, outros até falam demais, falam pelos cotovelos, como a gente costuma dizer, e outros até falam daquilo que não deveriam falar. Assim somos nós também. Falamos às vezes coisas que não ficam bem na boca de um cristão, de um filho de Deus. Às vezes nós não damos um bom testemunho quando falamos sobre certas coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes deixamos de falar das coisas maravilhosas que Deus espera ouvir dos lábios dos seus filhos. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Do que o nosso coração está cheio? Do que o teu coração está cheio? Que tipo de conversa, que tipo de fala domina o teu dia a dia? O que Deus quer ouvir de nós? Qual é o principal assunto que Ele espera que seus filhos falem? Jesus responde em Marcos 16,15 dizendo: Ide pelo mundo inteiro e preguem, falem, anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Esse é o assunto que deveria pautar a nossa fala diária. Por que Jesus quer que nós anunciemos o Evangelho? Porque todos os seres humanos nascem pecadores, estão separados de Deus e verdadeiramente condenados ao inferno por causa do seu pecado. E a única maneira de aproximarmos de Deus, recebermos a sua salvação, o seu perdão e não sermos condenados, é crermos que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Ele é o Salvador do mundo. E então, em arrependimento sincero, buscar este perdão que Deus nos oferece de graça em Jesus. Agora, muitos se perdem, muitos não creem porque não conhecem essa verdade. Ninguém ainda falou para eles desta verdade. E a única maneira de alguém crer em Jesus é ouvir a mensagem da salvação. Ninguém crê do nada. É preciso que ele ouça: você é pecador. Você tem contas a ajustar diante de Deus. Mas Deus oferece o perdão em Jesus. E nesse perdão está a salvação. É por isso que é tão necessário falar, para que o Espírito Santo possa atuar, transformar a vida das pessoas e elas possam crer. Paulo diz em Romanos 10, a partir do versículo 14, como poderão crer se não ouviram a mensagem? Como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Cremos, por isso falamos, foi o que Paulo disse. E esse é o tema da mensagem. Cremos naquilo que nós acabamos de recitar, de confessar no credo apostólico. Cremos que somos salvos unicamente por Jesus,
nada podemos fazer para a nossa salvação. Cremos que Deus Pai nos criou e cremos que o Espírito Santo nos mantém em comunhão com uma família, como sua igreja. Cremos que o fundamento da fé é Jesus, e sobre esse fundamento estão 3 pilares. Somente pela fé somos salvos. Não é obra nossa. Somente pela graça, é um presente de Deus. E somente a Escritura Sagrada, não é uma revelação que veio do nada. Somente a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Sim, se falamos no que cremos, então nós testemunhamos. Falamos de Jesus, para que cada vez mais pessoas tocadas pelo Espírito Santo possam crer. Pelo menos é isso que Deus espera dos seus filhos, de cada um de nós. Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículo 6, Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, também é o mesmo Deus que diz em Mateus 5,14, vocês são a luz para o mundo. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai que está no céu. Assim nós entendemos que o cremos e por isso falamos, não é um lema, não é um tema, é um estilo de vida, uma maneira de viver. Não é uma coisa que apenas acontece esporadicamente aqui ou ali na vida do cristão. Não. É o frutificar da fé como uma árvore saudável e bem nutrida que naturalmente produz bons frutos. É como a vela que, ao ser acesa, automaticamente produz luz e calor. Quem dera nós tivéssemos o mesmo entusiasmo no testemunho da fé cristã que nós temos quando falamos do nosso partido político, do nosso time de futebol, do nosso estilo de moda, do estilo de música que gostamos. Com certeza testemunharemos muito mais. Alguém disse, se você fosse acusado de ser cristão, haveriam provas suficientes para demonstrar isso? Qual seria o resultado se você fosse levado a julgamento por ser cristão? Há na sua vida evidências, provas suficientes para demonstrar sem dúvida alguma em quem você crê, a quem você serve, a quem você pertence? Todos saberiam que de fato e de verdade, por aquilo que você faz e pratica na sua vida, você é um servo de Jesus Cristo? Cremos, por isso falamos. Esse é o estilo de vida, para Cristo e não mais para nós mesmos. É fácil, é simples? Claro que não. Como também não foi fácil e simples Jesus ser traído, caluniado, chicoteado, esbofeteado e pregado na cruz pelos meus pecados e pelos teus pecados. Mas Ele o fez por amor de nós. Muitos ainda estão se perdendo, porque muitas vezes nós testemunhamos pouco. Cremos, por isso falamos, diz Paulo. Em Romanos capítulo 10 ele diz, se você disser com a tua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Que maravilhoso é saber que podemos dizer, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, porque eu creio de todo o coração que eu tenho perdão, que eu sou feito filho de Deus e que eu tenho a certeza da salvação. Que maravilhoso é podermos abrir a boca e falar do nosso Salvador para que outros também possam ouvir e serem convertidos pelo Espírito Santo. Cremos, por isso falamos.
Falamos do perdão que já recebemos, falamos do nosso espírito que é renovado dia a dia, falamos da paz de coração e da alegria verdadeira que temos com Cristo, porque Ele nos perdoa, Ele nos protege, Ele nos abençoa. Entretanto, temos que tomar muito cuidado e manter sempre esta fé acesa. No Evangelho que nós acabamos de ouvir hoje, Jesus estava sendo desprezado até pelos próprios familiares, e ele faz um alerta para aqueles que começam a zombar dele. E ele diz assim: para todos os pecados há perdão, menos para o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado que causa perdição eterna? É endurecer o coração para a mensagem de Deus, é dizer, eu não quero. Porque quando eu endureço, o Espírito Santo não pode entrar. Eu estou pecando contra o Espírito Santo, estou lutando contra ele. E se ele não pode entrar, eu não creio. E se eu não creio, eu vou para o inferno. Entretanto, a Escritura Sagrada também apresenta outras duas advertências. Eu acho que ninguém aqui peca contra o Espírito Santo, mas tem outras duas advertências que também precisam chamar a atenção. Em Mateus 6,14, quando Jesus ensina a oração modelo, Pai Nosso, e diz, vós orareis assim, ele termina dizendo, perdoem o pecado daqueles que pecam contra vocês. Porque se vocês não perdoarem, o Pai do céu também não vai perdoar vocês. Como é que está o teu coração? Está em paz? Você tem perdoado aqueles que te ofendem, te magoam, te chateiam, pecam contra ti? Ou tu tem rancor, ódio? Olha a advertência. Perdoe, senão o Pai não perdoa. Sem perdão a gente não vai para o céu. E tem uma outra advertência que eu gostaria também de lembrar, que a mim como pastor muitas vezes me preocupa. Ela está em Hebreus 6, 4 e 5, onde o autor diz assim: é impossível alguém que uma vez esteve firme na fé, e foi seguidor de Jesus, e cai em apostasia, ser de novo recuperado. Ou seja, uma pessoa que foi fiel, que foi cristã, que de repente vai esfriando, vai se afastando, pouco a pouco não vai mais levando a sério, não vê mais necessidade de estar participando em comum, união diante do altar, recebendo a palavra, recebendo o perdão na absolvição, na Santa Ceia, e vai esfriando e cai em apostasia, simplesmente. Cristo não é mais importante. O autor diz que é impossível que essa pessoa, depois que cai nas mãos de Satanás, voltar. Isso é preocupante. Muitas pessoas não têm levado a sua fé a sério. É cada um com Deus, mas é preocupante. Não deixe isso acontecer. Cremos no Salvador Jesus e por isso falamos do seu amor. Que o nosso coração esteja cheio deste amor e que ele transborde pela nossa boca no testemunho. Para que isso aconteça, alimente diariamente a sua fé com o estudo da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Deixe Deus te orientar, te alimentar. O diabo faz tudo para nos desanimar, desestimular. Ele quer esfriar a nossa fé para que caiamos em apostasia. E aqui eu lembro daquela história que eu já contei há um tempo atrás, numa competição que tem uma cidadezinha lá do interior do Canadá, de cortar pinheiros, e sempre um senhor ganhava, vencia aquela competição, um jovem cheio de vigor, todo forte, disse: esse ano eu ganho aquele velho, estou muito preparado, estou cheio de músculo, todo bombado, hoje eu arraso com ele. E na hora da competição ele fez questão de estar do lado do velho. E começou a competição, e cortando os pinheiros, indo para frente, ele ficava olhando e o velho estava atrás. Estou na frente. E foi indo, e quando olhava, o velho estava sentado, mexendo no machado. Sim, já cansou, vai ser moleza. E foi. E o velho parava, o velho de novo. 2, 3 vezes ele viu o velho parado, sentado, mexendo no machado, e ele indo, disse: vai ser mole. E de repente,
tempo passando, ele começou a cansar como os outros também, e de repente o velho cortando, passou, foi para frente, e ele esgotado, fazendo tudo e não conseguiu. O velho venceu e ele disse: eu não entendi. Fui falar com o velho: eu não entendo isso. Eu tenho muito mais força, muito mais preparo que você. E toda vez que eu olhava, você estava no chão descansando. O velho disse: é que tu se engana. Eu não estava descansando. Eu estava afiando o machado. Não deixe de afiar o machado. Machado desamolado, ele não corta. Precisamos estar sempre com a nossa fé ativa. Que o Espírito Santo aumente diariamente nossa fé, nosso conhecimento bíblico e nos mantenha afiados, como disse Jesus. Conheceis a Escritura e sabeis que elas podem tornar vocês sábios para a salvação eterna. Então leia. Deixe que o Espírito Santo amole o machado, para que vocês tenham mais condições de testemunhar, de falar aquilo que de fato vocês creem. Aprendamos mais para testemunharmos mais e melhor. Que nosso coração esteja cheio de Jesus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Cremos, por isso falamos. Que assim seja. Amém. Que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, no nosso falar, no nosso testemunhar. Amém.